Extraordinário e abençoado bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. E começa agora mais um Pimenta Cast. Mas antes de tudo, eu quero que vocês todos fiquem super confortáveis, porque aqui nós estamos e muito bem acolhidos, porque começa mais um projeto maravilhoso e abundante nesse norte desse Brasil maravilhoso. Ruptura Feminina, segunda edição, com duas escritoras maravilhosas que venham contemplar, falar sobre a vida, falar sobre a sua autobiografia de uma forma acolhedora, harmoniosa, cheia de uma essência espiritual e com muita bondade de Deus. E com elas, as nossas maravilhosas, Cláudia e Germânia, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. É uma honra e um prazer estar aqui, né, ao lado de duas mulheres que você conhecia agora, mas uma história de vida que emociona. E a Patrícia, que desde o primeiro dia no lançamento falei, meu Deus, que mulher forte, que energia, né? Na primeira mensagem eu falei, como falar isso, essa admiração toda assim, né? E aí é isso que você transmite, assim, uma energia muito boa, né? Obrigada. Uma missão muito linda, que é impactar, fazer pessoas acreditarem em si mesmas. Gratidão. Parabéns. Gratidão aos donos dos meus sonhos, né? E Ruptura, para você de casa que está vendo agora pela primeira vez esse projeto lindo, maravilhoso, que ao todo vai ser 45 mulheres nesse ano agora de 2025. Ruptura Feminina veio para brilhantar. Quando eu vi o mundo editorial, eu falei, muitas outras pessoas e muitas outras mulheres precisam saber desse mundo, saber de histórias que encantam, assim como vocês, muitas outras mulheres que vão vir para esse projeto, que tem esse acolhimento, que tem essa bondade de não de julgamento da história do eu passado, mas sempre de, olha, é possível. E como é possível, eu gostaria de começar a história de vocês com todo o privilégio e honra. Podemos? Claro. Agora vamos começar assim de uma forma diferente, né? Esses dias a gente fez um podcast com 3 mulheres e eu vi um engajamento. E eu falei assim, vamos começar a fazer unidas. Em vez de fazer com duas, vamos ser com 2, 3, para dar aquelas coisas assim, de uma se conhecer, o público-alvo de uma conhecer a outra, porque é muito mais sobre conexões e conexões de alma. E a gente falou pro Lucas, eu falei, Lucas, eu vou passar o nome de todas e você vai conectar, para não ter interferência. Ser de uma certa forma, Cláudia, como você falou para mim no começo antes da gente começar a gravar, como é? Que era ser intuitivo, ser não forçado, né? Você falou para mim. Sim, vamos deixar que Deus guie, né? Não vamos nos interferir, não vamos interferir, né? Você me perguntou, o que você gostaria que eu perguntasse? Não vamos interferir, deixa que as coisas aconteçam naturalmente, porque eu acredito muito que nada é por acaso, né? Para tudo que acontece na minha vida, pelo menos, que cada um tem uma crença, Deus tem um propósito. Então, às vezes, algo que eu vou falar aqui vai atingir uma pessoa tão longe, vai fazer uma diferença grandiosa na vida daquela pessoa. Amém. E o que podemos conhecer da Cláudia hoje? Quem é a Cláudia? A Cláudia é filha amada de Deus. A Cláudia é filha adotiva de Raimundo e Fátima, a mamãe Fafá já está no céu. Minha mãe biológica é a Terezinha, eu conheço, tenho 2 filhos incríveis, o Vitor Hugo de 23 anos, o João Vitor de 12, são autistas, são minhas preciosidades, sou casada há 26 anos com o Hugo. As pessoas hoje em dia se admiram, nossa, Uau. 26 anos, né? Que venha mais 26 anos, que né? venham mais 26 anos. Agora não tem como separar, nós estamos num equilíbrio, numa conexão tão grande que agora, daqui para frente, é só melhorar. Né? E eu amo estar com pessoas e poder fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu peço muito a Deus todos os dias da minha vida que Ele me permita ser luz na vida de outras pessoas, seja lá no meu trabalho, eu sou funcionária pública,
né? Trabalho como Master Coach, como analista de perfil comportamental, eu palestro em algumas empresas também, e eu sempre peço, antes de ir palestrar, antes de atender alguém, eu peço, Senhor, que eu seja luz, que não seja eu falando, que não seja o ego da Cláudia crescendo, mas que seja o Senhor, através de mim, falando para alcançar alguém. Uau. Que energia gostosa, né? Lindo. E você, minha amada? Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que ela tem 2 princesas, as coisas mais preciosas do mundo. Sim, meu nome é Germana, né? Sou nascida em Porto Velho, filha de 2 nordestinos, Josemar Gomes dos Santos e Maria das Neves. Sou casada com Rafael Firmino Chaves, que é um grande companheiro e um amor da minha vida, assim, um amor construído, né? Porque no início eu fui um pouquinho resistente, mas ainda bem que ele, com muita paciência e sabedoria, né, investiu no relacionamento e hoje a gente tem uma família linda, uma união abençoada. Temos 2 filhas, a Ana Beatriz, com 4 anos, e a Ana Clara, com 2 anos. Elas são as minhas razões de viver, né? Sou muito grata a Deus, né, por ter me concebido o dom de ser mãe. Eu sei que tem várias outras formas, mas o gestar é algo assim muito lindo, né? Na gestação das 2 eu me senti muito linda, muito plena. Foi maravilhoso. Se não tivesse com uma idade mais avançada, assim, né, para maternidade, claro, teria quantos Deus mandasse. Ai, e é isso. Eu sou muito feliz com as minhas meninas, né? O desafio da maternidade, acho que eu esperei tanto que até os desafios são gostosos. Passar a noite acordar é muito bom. São fases. São fases que você vai passando São e fases. dando graças a Deus. Meu Deus, que bom que eu tô vivendo isso aqui. Que bom que vem a próxima fase, que essa já passou. E é igual videogame, né? Maternidade, quando você pensa que tá dominando ali, que tá tudo. Aí a criança muda a rotina de sono, muda a alimentação, muda a fase de compreensão, muda tudo. A gente tá sempre reiniciando a fase, né? É assim que eu vejo. Que vem a próxima fase. Que vem a próxima fase. Em tudo na vida, né? Na nossa tudo. vida, assim, nós comentávamos agora há pouco, né? Que o ser humano, ele vive em ciclos, né? Ciclos. E nós temos que aproveitar cada ciclo que nós vivemos, né? Com gratidão, mesmo que aquele ciclo não tenha sido tão bom, é muito importante, mesmo num momento desafiador da nossa vida, vai ter algo bom, e é ali que nós devemos focar. Eu amo uma frase que é assim, onde você foca, expande. Desde a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu trago ela para minha vida, vai comigo para a eternidade, né? Então, se eu estou focando nos problemas, a tendência é os problemas aumentarem. Então, se eu vivo um momento desafiador e eu passei por essa experiência na minha vida, um dos maiores momentos desafiadores da minha vida foi a doença da minha mãe. Ela ficou muito doentinha. Você pode abrir um pouquinho essa história pra gente? Claro! Será uma honra. Eu casei e nunca saí de casa, né? Sempre fiquei lá com a mamãe, na casa dela. E ela começou a ficar bastante doentinha, já tinha sido diagnosticada com Alzheimer, tomava um remedinho para retardar a doença, mas quando chegou aquele período, né, ela rapidamente perdeu os movimentos do corpo todo. Ela era o meu bebezão. Eu carregava no colo, eu dava comidinha na boca, e foi um momento mágico. Eu lia a Bíblia para ela, eu lia livros para ela, eu comecei a trabalhar home office. Eu disse para vocês agora há pouco que eu sou funcionária pública, eu sou policial civil. Graças a Deus, o Dr. Eliseu Miller era o diretor-geral na época. Conversei com ele, falei que a minha mãe estava muito doente, precisando de mim.
E ele me deixou trabalhando home office, né, na delegacia interativa, que dava para trabalhar de casa, e para eu poder cuidar 24 horas da minha mãe. E E fazer essa dupla, tripla Jornada. jornada, como muitas isso, mulheres fazem, né? exatamente. E até que no final da vida dela, inclusive o intestino dela parou de funcionar, eu tinha que tirar as fezes dela manualmente, levava ela para o quintal para fazer isso manualmente. Uma vez por semana eu fazia isso, porque nós tentamos de todas as formas, com remédio, com tudo, nada deu certo, o intestino parou de fazer os movimentos peristálticos, né? E não saíam as fezes. Então eu ia lá e tirava para diminuir a dor, porque aquilo causava uma dor nela, né? E até que em 6 de janeiro de 2019, é, é, até me perdi. Tem 6 anos e meio que ela faleceu, vai fazer 7 anos agora, dia 6 de janeiro de 2026, 2020, né? Ela 2020. faleceu. Bem E no início ali da no pandemia. início da pandemia. E eu senti que eu fiz tudo que estava ao meu alcance pela minha mãe, sabe? Eu até, assim, observando o meu comportamento no dia do velório e vendo algumas pessoas que eu já vi, algumas filhas entram em desespero muito grande quando a mãe falece. Acredito eu, pode ser que eu esteja errada, não sei, mas que seja remorso, esse desespero exagerado. Não que eu não fique triste, né? A minha mãe foi minha companheira a vida inteira, gente. Como assim, de repente, eu perdê-la, né? E o momento em que a minha mãe ficou muito doente, eu questionava muito Deus. E eu questionava muito, eu falava, o Senhor me abandonou. Como assim? O Senhor abandonou a mim e a minha mãe? Como que ela sofre tanto? Tinha dias que ela passava o dia inteiro falando, me leva, Senhor, me leva, porque ela não aguentava estar daquela forma, né? Minha mãe era muito ativa. Eu nunca vou ter, nossa, a força daquela mulher. Ela acordava às 5 horas da manhã e ia dormir às 23 horas e ela não parava um segundo. Eu não tenho essa energia toda, gente. Eu tô com 47 anos. Quando chega ali 20 horas, eu já acabou a mulher, sabe? Acabou a bateria. Acabou a bateria. Mas assim, eu sou muito grata a Deus por ter E você morado foi adotada por ela e o seu pai por quantos anos você tinha? 6 meses de vida. Bebê. Eu ia começar a falar isso, né? Uau. Na realidade, foi entre família, minha mãe biológica, irmã do meu pai de criação, né? E ela, na época em que eu nasci, ela estava desenganada pelos médicos, já tinha 2 filhos, tinha 3 filhos, mas um morava no Ceará com os avós, e a minha irmã Lourdes e o meu irmão Roberto moravam com ela. E eu nasci, o meu pai é diferente do pai dos meus irmãos, né? O mineiro, eu nasci e ele foi embora, deixou a minha mãe só, a Terezinha, né? Minha mãe biológica. E aí a minha avó chegou para mim, a minha mãe biológica viajou para Bolívia para fazer um tratamento, que ela estava desenganada aqui dos médicos de Porto Velho. E quando ela voltou da Bolívia, minha avó falou assim: Terezinha, dá a Cláudia para a Fátima e para o Raimundo, porque a Fátima não pode ter filhos, né? E eles vão cuidar dela muito bem. E meus pais realmente cuidaram muito bem de mim. Eu sou muito abençoada, eu tive muita sorte. Hoje eu cuido do meu paizinho, sabe? Ele mora ali depois da ponte, 17 quilômetros, dia sim, dia não, eu tô lá cuidando dele, eu olho ele o tempo todo pelas câmeras. E ele é meu tudo, é minha vida. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance pela minha mãezinha. E assim, as pessoas que me conhecem falam: Nossa, Cláudia, eu te admiro tanto pela forma como você cuidou da sua mãe, pela forma como você cuida do seu pai. Só que eu acredito que isso não deveria ter essa admiração. Isso deveria ser comum. Deveria ser comum os filhos, na sua maioridade, cuidarem de seus pais na velhice. E não é comum. Por isso que as pessoas me admiram tanto, né? E assim, nossa,
eu faço, o meu pai é o ar que eu respiro. Eu agradeço, eu sempre tive uma conexão muito maior com o meu pai do que com a minha mãe, sabe? E meu pai, gente, meu pai nunca me bateu. A mamãe era uma lapada todo dia. Ai, a gente é da época É, né? é. Uma Não dá objeção pra diferente. imaginar. Vamos Sim. ter uma cultura hierárquica. Era correções, era em casa, não na rua. Não, era em casa, era com galho de árvore, cinto, chinelo, o que tivesse na mão, né? Então, todo dia eu levava uma lapadinha da mamãe. O papai, ele só olhava para mim e eu já ficava quietinha. Um respeito pelo meu pai, assim, extraordinários até hoje. E eu tenho muito amor em. Se eu ficar. Eu viajei recentemente, passei 6 dias viajando. Eu já estava louca, desesperada de saudade. Eu cheguei de viagem, nem dormi direito, acordei e fui para a chácara. Comprei um monte de guloseima para ele e fui para a chácara porque eu não aguentava de saudade. Isso é Né? gostoso. Então, Essa energia, né? Eu falo que realmente também seus pais devem ter ficado muito próximos de você na sua infância. a minha mãe Convivido, biológica, né? assim, né? Pelo fato de ser irmã do papai, né? Então ela sempre esteve próxima. Quando eu completei 10 anos de idade, eu descobri isso. Uma outra tia minha, a tia Tátia, me contou: olha, na realidade, a tua mãe é a Terezinha. Então, aí eu fiquei morta de felicidade, porque eu nunca tive irmãos. E não tinha possibilidade de eu ter irmãos, né? Eu era filha única, Aí você sou descobriu filha e única. você ficou feliz. Fiquei feliz, Que porque bom, porque aí. geralmente a entonação Sim. da criança adotada, quando tem um primeiro impacto, ela, tipo assim, ela fala, poxa, né, A uma rejeição. a única coisa que vinha na minha mente era: eu vou ser tia. Minha irmã estava grávida do meu primeiro sobrinho, né? O Tiago. E aí eu, gente, que legal, Eu tenho irmãos, minha família cresceu. Então foi muito legal. A mamãe que sofreu um pouquinho, tadinha, porque é época de adolescência, pré-adolescência, 10 anos, né? E como ela me batia muito, e eu merecia, porque eu era bem esperta. Então, quando ela me batia demais, eu falava: vou embora para casa da Terezinha, da tia Terezinha, eu falava quando criança, né? E aí, Aí tadinha. o coração, realmente, quando... Aí ela: não, minha filha. Aí eu ficava jogando esse joguinho emocional com a mamãe para não apanhar tanto, né? A minha filha de 4 anos fala isso. Filha, não pode fazer isso. Ah, é, mãe? Então eu vou morar com a minha avó e com o meu avô. Não, as 4 anos. as Ela crianças e é. adolescentes, todos, né? Sim. Aí eu falei: Rafael, acho que a gente tem que começar a falar mais não pra ela. E, na verdade, olhando assim para um critério de comportamento, se você tivesse 4 ou 6, você tem 2 princesas, uma vai fazer e outra não. É super mais sobre o temperamento químico de cada um do que a reação. Né? A Porque Ana você pode Beatriz, ter ela me desafia o tempo todo, assim, é dela. Ela tem um senso de uma futura liderança e procuradora, competição. advogada, juíza, né? Possivelmente o perfil comportamental dela é dominante. Esses dias O eu meu falei, eu preciso João- fazer uma análise comportamental, porque eu estava vendo, assim, esses desafios no comportamento, falei, eu não imprimo castigo, né? Uhum. Mas eu falei, preciso de alguma coisa. Quando a irmã dela chegou, foi um ciúme, assim, que não tinha quem desse conta. Ela ia lá e dava uns beliscãozinhos na irmã. Ela puxava o cabelo. Eu falei, não. E aí conversa, e sempre vem a doutrina mais que a gente teve, né? Uhum. Não, isso aí é falta de peia que você não tá dando. Eu falei, gente, mas se eu bater aí é que ela vai ficar com mais raiva da irmã, porque ela vai estar, né, apanhando por conta da irmã e o ciúme vai aumentar. Agora a gente já tá em outra fase, que ela não tem esse ciúme, mas ela é extremamente competitiva. Ela fala, primeiro eu, mãe, né? Primeiro Colérica, né? Bem dominante ali, uma Então, energia. isso é bem legal, porque o meu filho mais novo, possivelmente o perfil comportamental dele é dominante e influente. E o dominante, ele tem que mandar em todo mundo, é ele quem manda. A última decisão é a dele. Gente. Então, assim, os pais têm que ter um jogo de cintura. O que eu faço com o meu João? Por exemplo, na hora do almoço. Ele vê que o prato está na metade, ele fala assim: ah, eu não quero mais.
Aí eu olho, observo que com 7 colheradas ele termina a comida. Eu falo, nossa, filho, mas faltam 20 colheradas ainda. Ele fala assim, ai, tudo isso? E eu rebato e falo assim, quantas colheradas você sugere? Ele, 7. Só que 7 era o que eu queria para terminar o prato. E aí eu falo, então tá bom, 7 colheradas. Na mente dele foi ele quem decidiu. Fez a Né? escolha, né? Fez a escolha. E aí quem vence? Todo mundo, né? Eu que queria que ele comesse Comece tudo. mais. E ele, porque ele acha que alguém pode dizer assim, ai, como assim? Quem manda é o pai, é a criança. Não. Hoje em dia nós vivemos numa nova era, a era da informação. Os pais piscam e os meninos já têm milhares de informações, seja através de celular, de músicas, infelizmente, Escola, amigos, né? Então, nós temos que ter sim um jogo de cintura. Eu também não bato nos meus filhos, né? Eu converso. Eu sempre explico, olha, se você seguir esse caminho, você terá essa e essa consequência. Mas se você seguir este, terá essa e essa, com o mais velho de 23 anos, né? Então, assim, até com terapias, né? Todas as vezes que ele mudou de terapeuta, não foi eu que mudei. Eu dei a opção de escolha para ele. Eu chegava para ele e falava assim: olha, eu conheci uma nova terapeuta, eu gostaria que você conhecesse também, mas você pode continuar com a sua. Eu só preciso que você vá lá uma vez para você conhecer, porque eu achei extraordinária. Maria Luna foi até a última. Desde que ele foi com a Maria Luna, ele não foi em outra, né? E aí ele chega em casa e ele decide: olha, eu não quero mais ir com fulano, eu quero ficar com cicrano e tá tudo bem. Decisão. É decisão dele. Decisão. Já o meu filho mais velho, ele é um perfil comportamental estável. E antes de ter o conhecimento de análise de perfil comportamental, a qualquer momento eu ia ter um infarto. Porque, gente, meu Deus, era assim. Eu chegava para o Vitor, que é o mais velho, e falava: filho, você quer lanchar um sanduíche? E aí ele não respondia, gente, ele ficava segundos sem responder, olhando para o nada. E eu lá, né, com a cara de paisagem por fora, sorrindo. E aí, filho, vai querer o sanduíche ou não? Mas por dentro eu pensava, "Ui, esse menino podia dizer um sim ou um não. Por que não responde, né? Mas por fora estava pleníssima, por E ele dentro tava se morrendo. decidindo Ele ainda. estava se decidindo, estável. Ele precisa de tempo para decidir. O dominante, tu nem termina de fazer a pergunta, ele já te E respondeu. com o recheio que ele quer. Já o estável, não, ele precisa de tempo. O que que o meu filho pensava? Bem, se eu escolher um sanduíche X salada, vai vir alface, eu não gosto. Mas se eu pedir o X tudo, vai vir, sei lá, bacon. Eu não curto bacon, né? Um exemplo esporádico. Então ele estava fazendo essa análise. Por isso que todo perfil estável precisa de tempo para De decidir, conexão. para responder, né? Porque ele está ali avaliando os pós e contras. Como foi o fator decisão da Germânia estar nesse estado, ser filha amada, esse casamento? Vamos começar. Vamos falar um pouquinho da sua infância. Vamos. Eu tive uma infância simples, mas muito rica em amor, né? Em compreensão dos meus pais. Meu pai, muito simples, mas um homem de muita sabedoria, né? E sempre me incentivou muito, tanto ele quanto a minha mãe. Minha mãe é muito sábia, cuidou e se dedicou à família, né? Depois do divórcio, ela teve que se reinventar, ela teve que entrar no mercado de trabalho, mesmo passando anos afastada, mas graças a Deus, Deus deu o provimento e a gente conseguiu superar, né, os desafios. Ela se inseriu no mercado de trabalho, se reencontrou. E foi uma fase assim de muito desafio, mas também de muita transformação, porque eu era filha amada, mimada, e aí de repente tive que começar a ser a filha a que cuida da mãe, a que cuida do irmão, a que provê a casa, a que está numa fase de faculdade,
tendo que entregar monografia, que é uma fase que demanda muito. Então, assim, passei dificuldades financeiras, fazer estágio, e aí com o dinheiro do estágio, o auxílio que o meu pai dava na época não era suficiente para pagar todas as despesas de casa, conta, energia, alimentação e faculdade. Então, contei muito com o provimento de Deus, né? Uma cesta básica de amigos, de pessoas que a gente nem imaginava, né? Que às vezes achava que nem gostava da gente, mas estava lá, auxiliando. Esses dias meu marido me falou que uma vez ele me viu com um alicate na mão e falou, essa menina já vai fazer gato? Eu falei, meu Deus, eu nunca fiz gato, porque assim, era recorrente a gente ter energia cortada, né? E a gente recebia auxílio. Foi uma fase bem complicada, mas depois de um tempo a minha mãe se inseriu no mercado de trabalho, superou a depressão, ela começou a trabalhar como empregada doméstica e mesmo na vida corrida de acadêmica, de estagiária, eu conseguia folga e ia auxiliar ela. E ela sempre fez muito bem o trabalho dela, então ela era a melhor empregada doméstica que tinha. Ela limpava com zelo tudo, então ela era muito querida. E ela trabalhava na casa dessa família, que era uma das diretoras do Sindicato do Tribunal de Justiça. Falou, olha, surgiu uma vaga lá, eu vou te indicar. E ela foi indicada, começou a trabalhar na portaria, depois foi trabalhar como motorista no sindicato, né? E ela, assim, super feliz com a profissão, ela tem categoria D, né? Eu falei, mãe, pra que a senhora vai tirar, né, dirigir ônibus? Minha filha, eu quero. E ela era a que tinha maior categoria, que poderia dirigir micro-ônibus e tudo. E assim, sempre foi muito determinada, muito comunicativa. E eu tenho, né, muito orgulho dela, porque ela se reinventou, ela recomeçou, ela se inseriu no mercado de trabalho, e eu sempre fui assim, olha, mãe, eu vou fazer aqui, mas a senhora vai aprender a mexer na sua conta, a senhora é capaz, a senhora é muito inteligente, a senhora é capaz, e aí eu sempre fui dando auxílio, mas não fazendo tudo por ela, vamos lá. E hoje ela mexe tudo, às vezes ela fala, nossa, que adolescente que a senhora tá, né? Aí se aposentou, né, hoje ela é meu apoio, assim, cuida da mãe, né, eu conto muito com o auxílio dela, é uma avó extremamente amorosa, nela, eu sou da época da correção também, então lá em casa quem educava na varinha era ela, meu pai era igual o seu, era aquele que só olhava e era o meu xodó, porque ele que era o bonzinho, né? Geralmente só com a varinha na mão, né? E na separação, o maior medo dela era que eu fosse escolher, porque eu sempre fui muito grudada com meu pai. Meu pai é um nordestino, assim, muito divertido, muito querido. Aqueles que conta piada, que faz todo mundo rir. Eu era grudada com ele. Na minha adolescência, eu andava de mão dadas com ele, né? Às vezes até perguntava, é sua namorada? Não, é minha filha, mas porque eu era muito grudada com ele. Muito, muito, muito. E aí ela teve esse receio, ciúme, era difícil até ver meu pai porque ela tinha muitos ciúmes. E hoje tá assim, super alta astral. Esses dias inscrevi ela numa corrida, achei que ela não fosse, né, numa caminhada de Porto Velho. E ela foi, gravou entrevista, Que legal. caminhou, mandou um áudio, falou, minha filha, depois de mim, só tinha mais 4, mas eu cheguei. E foi, né? E a decisão de ir. Não, e eu inscrevi ela, eu jurava que ela não ia, porque ela, depois que aposentou, ela tá igual adolescente, gosta de dormir até 9 horas. Quando ela me manda mensagem às 8, eu falei, mãe, aconteceu alguma coisa? Derrubaram a senhora da cama? Porque ela ama dormir até mais tarde. Aí, e ela foi, 6 horas da manhã, ela estava lá, caminhando. Eu fiquei super orgulhosa, assim, a minha grande motivação, minha paixão, os meus pais, minhas filhas. E ser mãe, a gente entende as dores da nossa mãe, né? Ressignificou, assim, o nosso relacionamento. De tal forma que é muito mais conectado. Eu entendo as renúncias que ela fez, porque antes da gente ser mãe, a gente não entende muito, não, essas coisas. Né? Eu olho para a história dela com orgulho, né, da trajetória. E hoje, assim, muita gratidão pela a mãe que ela é e o suporte que ela me dá, assim, como tudo, ela é minha parceirona, ela
filha, você tá nesse projeto? Não, pode deixar, eu vou buscar, né? Pelo menos 2 vezes na semana, ela faz questão de estar com as meninas, vai buscar na escola, então são 2 dias que eu posso Ficar livre, né? dedicar Pra para você. ler, para, Uhum. né, fazer alguma coisa que eu sei que ela vai estar com as meninas, é o compromisso dela. Legal. Terça e quinta, e às vezes final de semana, se eu tiver alguma coisa também. E aí ela faz aula de dança, Que legal. Olha que legal. faz Super hidro, ativa, sim, né? faz hidro, e agora ela disse que foi a primeira de muitas corridas dela. Muito. Um novo hobby. É um novo hobby. Você, Obrigada. você faz o seu papel como filha de uma forma Sim. excepcional. Parabéns. Hoje eu vejo assim mais leve, né? Porque durante um tempo ela até me chamava, ela me chama de mãe até hoje, né? E aí a gente tinha essa um pouco dessa inversão, porque eu sempre fui desde pequena a conselheira dela, né? Isso me fez amadurecer e durante um Pelo que tempo vocês viveram, né? eu não gostava disso, né? Porque você é obrigada a amadurecer muito cedo. Mas hoje a gente tem esse papel, né? Tudo no seu lugar. Certinho. Muito interessante, nossa. E você falando sobre as crianças, vamos falar um pouquinho sobre maternidade? Vamos. Cláudia, você comentou com a gente que você tem 2 filhos lindos de 23 E e 12. 12. Uma janela bem grande de diferença, 10 anos. 10 anos de diferença. Meu primeiro filho foi diagnosticado com autismo, ele tinha 6 para 7 anos, né? E aí eu fiquei com medo do próximo filho nascer autista também. E nasceu, né? Pela graça de Deus, porque o João, ele me transformou na mulher que eu sou hoje, graças a Deus. Não Para você fosse buscar conhecimento. conhecimento. Então, assim, eu agradeço a Deus todos os dias pelos meus filhos, porque se não fossem eles na minha vida, eu não seria a mulher que eu sou hoje. E quando você falava aí da sua mãe, né? A mamãe, ela falava assim, Claudinha, quando você morrer, vai você num caixão e a sua língua no outro. Porque ela dizia que eu era muito linguaruda, tudo eu tinha uma resposta na ponta da língua, né? E assim, infelizmente, a mamãe foi antes de eu ter me tornado essa mulher que eu sou hoje, né? Mas eu sei que onde ela está me vendo e está tendo muito orgulho. E já que nós começamos a falar de filhos, eu gostaria de falar uma coisa. Eu comecei a minha mudança com o método CIS. Em dezembro de 2019, eu fiz meu primeiro método CIS, e eu me achava a melhor mãe do mundo. Eu sou mãe atípica, meus 2 filhos são autistas. Se tiver um prêmio Nobel no mundo, a Cláudia Batista vai ganhar. E naquele primeiro método CIS, o Paulo e a Camila falaram muito da maternidade, da criação de filhos, e eu percebi ali que eu não era 10% do que eu achava que eu era. Então eu comecei ali, um mês depois eu já comprei o coach. Não, eu vou fazer o coach integral sistêmico Para entender sobre relações, conhecer pessoas, conhecer um pouco mais de mim, né? Conhecer a ti mesmo, né? Exatamente, né? Conhecer a ti mesmo. Eu acho que essa palavra, essa frase que está na Bíblia, amar a ti mesmo como amar o próximo, ela vem totalmente dentro da base sistêmica da família. Sim, exatamente. E eu não tenho como amar o próximo, seja esse próximo meu filho, meu esposo, meus pais, se eu não amo a mim mesmo. Então eu preciso me conhecer. Quando você começou aqui a entrevista e falou assim, fale um pouco quem é a Cláudia. A Cláudia de antigamente era uma pessoa que ajudava Deus e o mundo e esquecia de si própria. E alguém precisa de alguma coisa, procura a Cláudia. A Cláudia vai ajudar. Desde o trabalho, casa, igreja, tudo. Tudo. Eu não parava, eu não tinha tempo para respirar cuidando dos outros.
até que eu entrei nesse mundo de autoconhecimento, tem 6 anos que eu entrei nesse mundo, e eu comecei a me conhecer, comecei a realmente saber o significado de amor próprio. E quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ajudar o outro. Como eu disse agora há pouco, seja meus filhos, seja meu esposo, ou quem está próximo de mim. Uau, eu tentei até respirar depois de uma dessas, conhecer a ti mesmo, né? Aí respeitar os limites. Tão que é difícil respeitar os limites. E eu gostaria, antes da gente começar a abrir, a brilhantar sobre os filhos, eu gostaria que vocês falassem que as duas, de certa forma, por uma conexão de almas ali, falaram um pouquinho sobre o esposo de vocês. E eu achei lindo a forma como vocês se referenciaram. 26 anos e o grande amor da sua vida se constituiu. Podemos? Claro! Quem gostaria de começar? Eu, no momento, estou solteira, não posso começar, mas a próxima, quem sabe? Pode. Tá. Tá. Podemos começar? Podemos. Então, ótimo. Como, né, nesse jogo eu ainda não estou jogando, mas na próxima, quem sabe? Vamos falar sobre o grande amor da sua vida? Vamos, então. Eu conheci o Rafael em 2009, na faculdade, naquela fase em que minha vida estava bem desafiadora, né? Dificuldade financeira, uma monografia para terminar, dores emocionais. Tinha acabado um relacionamento também que foi importante e não queria me relacionar naquela fase com ninguém, sabe? Já estava com muita demanda. Mas ele, de alguma forma, viu, e eu acho que, mesmo sem saber, ele, né, investiu na gente. E nós começamos a nos relacionar. E ele foi tomando cada vez mais espaço na minha vida, por ser a pessoa que ele era. Rafael é extremamente parceiro. Desde sempre, mesmo quando a gente namorava, ele me incluiu em plano de saúde, ele assumiu as minhas dores, ele era sempre foi meu principal motivador, né? Às vezes eu falo, não, você vai fazer isso. Oh, mas não, às vezes eu quero acreditar no meu potencial, assim como você acredita, porque às vezes eu não vejo, né? Então é muito bom ter um companheiro assim. E além disso, ele se transformou num pai incrível. Ele não tinha muito trato com criança, né? Era assim, e aí, moleque? Eu falei, gente. Mas aí nós casamos, vivemos um relacionamento tranquilo, né? De muita parceria, viajamos bastante, curtimos bastante. E aí, quando decidimos ser pais, enfrentamos alguns desafios, né? Tive alguns diagnósticos e ele sempre teve do meu lado, assim, sempre foi aquele parceirão, aquele apoiador que me acompanhava em tudo. E como pai, eu fico realizada, porque assim, outras pessoas falam, né? Nossa, você é um marido, é aquilo que você falou, não era para ser algo anormal, era para ser comum, né? Porque ele tá exercendo a paternidade ali, mas é algo que não é comum. Não é comum um pai ir pra festa com 2 crianças pequenas, uma de 2, porque se a mãe for, beleza, a mãe tá dando conta de uma criança de colo e arrastando a outra, vai gerenciar tudo. Agora, se o pai vai, nossa, uau, né, que paizão. E ele realmente é, assim, um pai admirável, torna a minha maternidade mais leve. O dia que nós conhecemos mesmo, eu achei maravilhoso que ele estava lá e ele conotando sobre a história toda, tipo assim, eu quero que ela faça, eu quero que ela brilhe, eu quero que ela tenha um momento. E eu falando, gente, olha, por mais homens assim, cheios de energia positiva, que vibraciona para o bem da esposa. Pessoal, vamos ficando por aqui, com muita gratidão a Deus, trazendo esse corpo docente maravilhoso, essas 15 mulheres, destaque Rondônia, para o mundo todo. O Pintura Feminina, segunda edição, é muito mais do que um livro.
é uma coautoria de histórias, autobiografias, que faz uma simbologia de cada mulher como uma joia preciosa do nosso norte, a nível mundial, trazida em 10 países e 5 idiomas diferentes. É com toda a honra e toda a glória que buscamos o melhor, não só como editora, mas como pessoas. E esses bate-papos aqui no Pimenta Cash é para alavancar vidas. Venha você também para essa editora que mais cresce no nosso mercado do norte. Gente, um beijão, até breve.